Depois desta bela música, voltamos ao nosso texto, refletindo sobre esse Deus que vai manifestando o seu rosto para todos nós. E o rosto de Deus não é um rosto mascarado. Não, como muitas vezes nós, criaturas humanas, podemos mascarar a nossa personalidade, ludibriar, enganar. Muitas vezes não queremos mostrar-nos como somos para os outros, mas Deus mostra-se como Ele é, sem máscaras. E procuremos ir percebendo, ir visualizando este rosto de Deus para compreender, por meio do rosto de Deus, todo o seu mistério, que vai se revelando a nós. E em horas de incertezas e de buscas, duas coisas ao menos são certas. A primeira é o que acabamos de dizer há pouco. Por amor e por sabedoria, Deus se revela como amigo. Seu rosto é o rosto de um amigo que se entretém com seus amigos. A segunda é que quando a igreja se preocupou em procurar o rosto de Deus, ela o encontrou no rosto dos pobres. E esse foi um tempo de muita graça para a igreja e para a sociedade. A esse propósito, Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo emérito de São Paulo, conta que durante a Assembleia dos Bispos da América Latina em Puebla, no México, no ano de 1979, ele contava com a colaboração de dois teólogos, o padre Comble e Frei Gorgulho. A eles Dom Paulo pediu um subsídio que deveria ser levado para a Comissão sobre os Construtores da Sociedade na América Latina. Sobre este episódio, o cardeal emérito de São Paulo escreve o seguinte: o resultado mostrou algo em que os dois se superaram. Um texto entre os mais profundos e belos do documento final de Puebla, embora acabasse sendo rejeitado por alguns cardeais da Cúria Romana ali presentes. Foi aí que Dom Cândido Padim, então bispo de Bauru, São Paulo, prometeu tentar fazê-lo aceito por intermédio do grupo dirigido pelo saudoso cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, que preparava a introdução ao documento. Os emissários da Cúria Romana mostravam grande preocupação com a teologia da libertação, as comunidades de base e a leitura da Bíblia nos meios populares, enquanto a introdução do documento não era tão vigiada. Dom Padim levou o texto e teve sucesso. Ele acabou sendo incorporado ao documento de Puebla, tornando-se, como todos sabemos, tão famoso a ponto de vir a ser, nos tempos que se sucederam, musicado e cantado em nossas comunidades. Até hoje são poucos os que conhecem a original autoria deste verdadeiro poema da evangelização na América Latina. A situação de extrema pobreza generalizada adquire na vida real rostos muito concretos, nos quais deveríamos reconhecer os traços de Cristo sofredor, o Senhor que nos questiona e interpela. Rostos de indígenas e com frequência também de afro-americanos que, vivendo marginalizados e em situações desumanas, podem ser considerados os mais pobres entre os pobres. Rostos de camponeses que, como grupo social, vivem relegados em quase todo o nosso continente sem terra em situação de dependência, rostos de operários com frequência mal remunerados, rostos de marginalizados e aglomerados urbanos, rostos de subempregados e desempregados despedidos pelas duras exigências de crises econômicas, rostos de jovens desorientados por não encontrar seu lugar na sociedade, rostos de crianças golpeadas pela pobreza ainda antes de nascer, rostos de anciãos, cada dia mais numerosos, frequentemente marginalizados pela sociedade do progresso, que prescinde deles porque não produzem. Certamente, os tempos em que vivemos são outros no Brasil. Em todo caso, aconteceram muitas mudanças, e mudanças para melhor. Só temos que comemorar o esforço feito nestes últimos anos para diminuir a pobreza e para distribuir um pouquinho melhor a renda neste país. Porém, uma vez que nos propomos a meditar, estudar e ler a Palavra de Deus, uma dupla pergunta deve ser feita. Que rosto de Deus nós queremos descobrir na Bíblia? O rosto do Deus que se fez amigo dos pobres? E mais do que isso, ao anunciarmos a Palavra de Deus, que rosto de Deus queremos que ouvintes deste anúncio descubram? Meus bons amigos, que a leitura da Bíblia, o estudo e a meditação da Bíblia nos ajude a descobrir Deus tal qual Ele é. Nós, em nosso próximo encontro, no nosso próximo programa, vamos prosseguir esta nossa meditação para melhor compreensão da Palavra de Deus.
Pois bem, minha amiga, meu amigo ouvintes, que a leitura da Bíblia, o estudo e a meditação da Palavra de Deus nos ajude a descobrir Deus tal qual Ele é e que o encontro com a Bíblia nos fortaleça na busca da justiça e da verdade. E até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Acabamos de apresentar o Beabá da Bíblia, mais um programa de Sim Produções.